alegria muito grande estar aqui participando desse programa Histórias do Sul, contadas em prosas e versos, da TV Sangue de Gaúcho. Agradeço de coração desde já por estar contando essa história que para mim é muito importante. Tropas cargueiras. O que é uma tropa cargueira? Vamos nos localizar que, por volta de 1920, 1930, a nossa região aqui do Alto Uruguai ainda estava muito por ser desbravada. Erechim já era um polo, contava com 40 mil habitantes, mas ainda contava com Marcelino Ramos, Gaurama, Erebango, onde passava a ferrovia. Mas parte da região do Alto Uruguai ainda faltava muita coisa, e principalmente faltavam estradas. Mas lá, nessas localidades, hoje cito o município de Barra do Rio Azul, do município de Itatiba do Sul, por exemplo, ainda faltavam estradas abertas para que passasse uma carroça ou um caminhão para vir a Erechim. Lá moravam pessoas que plantavam, que produziam, plantavam feijão, plantavam milho, plantavam trigo, criavam porcos, e desses porcos tinham a banha, que é a gordura, né, do animal, e eles, o excedente de tudo isso, eles gostariam de vender para um centro maior, que no caso, Erechim. Mas como fazer isso se eles não tinham estradas para transportar essa mercadoria? Surge ali a figura da tropa cargueira. A tropa cargueira, ela era constituída geralmente de 10 animais mulares, a mula ou o burro, por ser um animal mais resistente, aguentar mais o peso, mais horas de caminhada e até sem beber tanta água. É um animal mais resistente. Na frente desta tropa, que seguia enfileirada, né, essas mulas, esses burros, teria geralmente um cavalo ou uma égua mais dócil, que montado nesse animal seria até um menino, um adolescente podia fazer esse papel. Era o madrinheiro ou a madrinheira da tropa, que tinha a função simplesmente de conduzi-la, de fazer a tropa seguir o caminho. Já no final dessas 10 mulas enfileiradas, também já vinha um outro animal cavalar, que era montado por outra pessoa que se chamava o tropeiro. Esse sim tinha que ser uma pessoa mais responsável, com força, que se algum acidente, alguma coisa acontecesse com esta tropa, o tropeiro pedia para o madrinheiro parar, ela parava e ele lateralmente socorria o que tinha acontecido para que a tropa seguia. Na nossa pesquisa, nós fizemos baseadas em depoimentos de pessoas que foram madrinheiros e que foram tropeiros. Esses tropeiros, esses madrinheiros, faziam o itinerário de Barra do Rio Azul, mais especificamente, para quem conhece a região, hoje um distrito de Barra do Rio Azul, Rio Brasil. Ali tinha a família Detoni e família Albertoni com casas de comércio. Eles reuniam a produção da roça, da casa do agricultor, até essa casa de comércio e depois traziam para Erechim. Faziam esse trajeto de aproximadamente 30 quilômetros, num percurso de 7 horas, mais ou menos, eles levavam para trazer. Saíam bem de madrugadinha e chegavam aqui em Erechim. Erechim, perto da linha férrea, onde tem até hoje os trilhos, né? O trem fazia todo o transporte da produção. Existiam 2 casas de comércio nessa época de 1920 a 1930 que comprava essa produção. Citamos aqui a casa do Saulo Panocelli e João Massinhan. Já ficava perto da rodovia. Eles compravam essa produção, descarregavam das tropas e depois daqui seguia para centros maiores de trem. O excedente dessa produção comprada, né, ia para lá. O que acontecia depois que a tropa chegava aqui e descarregava ou o milho, ou o feijão, ou essa banha? Ele voltava para casa. Na volta para casa, as mulas iam soltas, sem carga nenhuma. Às vezes, levavam de volta para essa casa de comércio do interior, levavam tecido, querosene era o combustível da época, porque na falta de energia elétrica se usava os lampiões, o sal e muito pouco o café ou algum remédio que fosse uma encomenda.
remédios básicos para essas dores mais no geral que vendia nessa casa de comércio. Então a tropa fazia esse transporte, sabe? Faziam todo dia, saía de lá, vinha para Erechim, voltava no mesmo dia. Em safras maiores, quando tinha mais produto, mais produção, até faziam 2 viagens por dia. Como é que eles faziam para transportar até aqui? Se era grão, né, de feijão ou de milho, eles usavam bolsas. Eram bolsas feitas de algodão, trançadas em cima do animal, com 60 quilos mais ou menos cada uma, e traziam todas as bolsas. Se eles iam transportar a banha, né, o que nós conversamos antes, que é a gordura do porco, ela vinha dentro de latas, né? E se eles tinham que levar de volta um tecido, por exemplo, ou um sal, que não pudesse molhar, eles traziam o milho, o grão de feijão, de milho que fosse, dentro das bruacas. A bruaca ela é feita de couro, o couro de boi, e daí ela não molha, podia chover. Porque esses tropeiros, esses madrinheiros, né, com essas tropas, eles enfrentavam assim muitas dificuldades no caminho. Por exemplo, nós temos Felipe de Toni, que ele foi um grande incentivador nosso, contou muito esses casos de tropa, ele foi um grande tropeiro, que ele vinha de Barra do Rio Azul, depois ele vinha de Itatiba do Sul. Ele contava que existiam atoleiros, porque as mulas faziam piques, né? Não eram estradas, eram piques, iam passando sempre no mesmo lugar. E quando chovia muito, épocas de muita chuva, aconteciam esses atoleiros. Então eles sofriam muito para desatolar essas mulas, tinham que tirar às vezes a produção de cima e tirar. E outra era a chuva, né? Que a chuva ela vem a hora que você menos imaginar. Então as chuvas, os temporais, as tempestades de granizo, eles sofriam muito quando acontecia isso no caminho. Às vezes também passavam por muitos rios. E nem todos tinham uma ponte, tinha muitos rios, o Rio Dourado, aqui no povoado Coan, por exemplo, eles passavam a val, né? Passava por dentro do rio. Se o rio era muito cheio, eles tinham essa dificuldade, podia molhar o produto, podia não dar passo, né? Então esses tropeiros, esses madrinheiros, eles tiveram uma vida muito sofrida, eles sofreram muito, eles tiveram assim bastante dificuldades, mas não esmoreceram, né? Continuaram com essa lida. E por onde essas tropas passavam, começaram a aparecer as profissões. Porque a tropa passava por esse lugar todo dia. O que acontecia? Ele precisava alguma coisa, por exemplo, de um ferreiro, né? Para fazer uma ferradura para o animal. Alguma outra coisa que precisava de ferro. Então ali se instalava um ferreiro. Ou alguém que lidasse com coisas de couro, né? Para fazer uma rédea, um buçal, um tento que precisasse para ser utilizada na encilha da tropa. Tinham também as casas de pasto. As casas de pasto eram consideradas como se fosse hoje um restaurante, um lugar de parada, né? As tropas, quando vinham da Barra do Rio Azul ou do Rio Brasil, elas não paravam nessas casas de pasto, porque quando elas iam parar ali, o animal não ia ficar carregado enquanto o madrinheiro e o tropeiro faziam a sua alimentação ou descansassem, não é mesmo? Eles iam ter que tirar toda a carga, e isso dava muito trabalho, iam perder muito tempo. Então eles paravam muito pouco. Quando eles vinham da Barra do Rio Azul, eles geralmente passavam reto nessas casas de pasto. Mas quando eles vinham mais distante, 40 quilômetros, por exemplo, quando elas estão vindo de Itatiba do Sul, até eles faziam uma parada. Mas faziam o seguinte: o tropeiro pedia para que o madrinheiro adiantasse, ele vinha rápido na frente, a tropa ia sem o madrinheiro e esse madrinheiro almoçava. Quando o tropeiro chegava com a tropa, o madrinheiro já tinha almoçado. Então ele seguia com a tropa e o tropeiro almoçava. Então tudo isso eles iam tendo táticas, né, para fazer essa viagem um pouquinho mais humana, um pouquinho menos sofrida. Quem parava mais nas casas de pasto seriam os carroceiros, porque quando terminou a tropa, que começaram a abrir estradas, as estradas deixaram de ser esses piques, né, uma estrada um pouquinho mais aberta, começaram a vir as carroças puxadas por ternos de mula. Então as carroças sim, elas iam mais devagar e elas até faziam pouso nessas casas de pasto. O povoado Coan, existia uma casa de pasto muito grande,
que era da família Coan. Eles tinham essa casa de pasto, onde abrigavam na casa o tropeiro, o madrinheiro, e nos potreiros, nas estrevarias, deixavam as mulas, os animais. Foi muito comentada, esses tropeiros contavam várias histórias que ali eles se encontravam. E assim foi desenvolvendo a região, e logo depois das tropas, então, veio as carroças, e logo depois das carroças, as estradas aumentaram um pouquinho mais, e por volta de 1930 já apareceram então os primeiros caminhõezinhos, né? Caminhões pequenos que também começaram a trazer a produção. Nós falamos que em 1920 a 1930 aconteceu isso nessa região de Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul. Itatiba do Sul depois ia até os distritos do interior, que eram Derrubadas e Saltinho, e chegavam na costa do Rio Uruguai, né? Que do outro lado do rio já era Santa Catarina. Temos um convidado especial também aqui com a gente, contando esse caso, que é o Valdemar Bassanese, como já foi mencionado antes, né? O Valdemar, ele foi um grande idealizador desse projeto, dessa pesquisa. Sem ele, a gente tem certeza de que nós não teríamos feito. E ele vai dizer para nós, então, qual o objetivo da gente ter feito esta pesquisa das tropas cargueiras que desenvolveram a região do Alto Uruguai. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui no projeto Histórias do Sul, contadas em prosas e versos, da TV Sangue de Gaúcho, idealizada pelo Marcos Pedotti, e espero que com isso ter registrado a história desses homens e mulheres que tanto trabalharam para o desenvolvimento da nossa região do Alto Uruguai. Muito obrigada. Bom, o objetivo dessa nossa pesquisa, desse nosso trabalho, foi com que pudéssemos transmitir às pessoas que não eram da época, como são o pessoal de agora, como é a necessidade agora do pessoal saber de como você passava aquela época. As dificuldades, o trabalho, a confiança, os tropeiros tinham tudo em si. Então, a nossa região, Barra do Rio Azul, Laratiba, Itatiba, tiveram muita influência, esses tropeiros, no desenvolvimento cultural até, social, econômico. Então foi importante nós pensarmos em fazer um trabalho sobre isso. Nas escolas, esse trabalho que o Pedotti pretende mandar essa prosa é muito interessante, porque muitas pessoas não sabem como se passou, como era o primeiro meio de transporte da nossa região, uma coisa tão simples, né? E um trabalho tão árduo que veio a nós trabalharmos com muita dificuldade também, que nós também não tínhamos há 20 anos atrás uma condição, e fizemos esse pequeno trabalho. E o tropeiro, o grande responsável de uma profissão que nos interessou muito, podia ter feito outra pesquisa de outra pessoa, mas o jeito do tropeiro, a necessidade do tropeiro, fez com que a seriedade no contar os seus depoimentos para nós fez muito sentido nós cada vez mais a nos empolgar e fazer essa pesquisa. Parabéns a esse trabalho. É muito importante nós divulgarmos isso, ter feito essa pesquisa, e jamais pensaríamos um dia participar de um projeto tão importante como esse, de Histórias do Sul contadas em prosas e versos, na TV Sangue de Gaúcho. Rio Grande Enforquilhado é compasso fanangueiro pra vocês. Vem, Gaúcho, compadre. Foi! Vamos pra cima, gurizada. Carregando um tranco num balanção de maneira, metendo um trote bem macio de se dançar, botando ela num estilo fanangueiro, desse entreveiro vamos até o dia clarear. Coisa bonita, um fandangão num CTG, contemos as horas pra no sábado chegar.
Ajeita as pilchas que é respeito no Brasil. Vou pro fandango com as pernas minha colheira. Ajeita as pilchas que é respeito no Brasil. Vou pro fandango com as pernas minha colheira. Demo nessa bandeira, arrebentando com as porteiras. Duvido que não cheguemos. É o meu Rio Grande enforquilhado, se chucro largo do vale. Desse jeito governemos. Demo nessa bandeira, arrebentando com as porteiras. Duvido que não cheguemos. É o meu Rio Grande enforquilhado, se chucro largo do vale. Desse jeito governemos. É compasso fanangueiro pra vocês, moçada. Eu sou livre. Vamos assim. Aí. Marcando um treco num balanção de vaneira, metendo um trote bem macio de se dançar, metendo ela num estilo fandangueiro. Nesse entreveiro vamos até o dia clarear. Rosa bonita, um fandangão num CTG, contei umas horas pra no sábado chegar. Ajeita as pilchas que é respeito no Brasil. Vou pro fandango com as pernas minha colheira. Ajeita as pilchas que é respeito no Brasil. Vou pro fandango com as pernas minha colheira. Temo de mão nessa bandeira, arrebentando com as porteiras. Duvido que não cheguei. Eu sou livre. É o meu Rio Grande enforquilhado, se chucro largo do mar. E desse jeito governemos. Temo de mão nessa bandeira, arrebentando com as porteiras. Duvido que não cheguemos. É o meu Rio Grande enforquilhado, se chucro largo do mar. E desse jeito governemos. Aí Floriano Gaiteiro velho, compasso fandangueiro, Rio Grande enforquilhado. Mais uma banda gaiteiro que tá bonito, cê. É o balanção do compasso fandangueiro. E pediram uma parada na bodega, compadre. Como é que fica? Olha, coisa linda, compasso fandangueiro. Lá vem os cavaleiros do Rio Grande, uma bandeira, o brasão verde do Pampa, orgulho de ser gaúcho, homens de estampa rude, vida simples e sem luxo. Lá vem os cavaleiros, fez história em outra era. Muitos tombaram peleando, sem saber que era uma guerra. Sem ambição de riqueza, só por amor pela terra. Oi, a patas de cavalo, espada e lança na mão, do sangue se fez pátria na bravura do peão. Oi, a patas de cavalo, espada e lança na mão, do sangue se fez pátria na bravura do peão. Oi, a patas de cavalo, espada e lança na mão, o sangue se fez pátria na bravura do peão. Foi a patas de cavalo, espada e lança na mão, o sangue se fez pátria na bravura do peão.